Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6, diz a Sagrada Escritura: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Vamos, meus irmãos, orar. Senhor nosso Deus, estamos aqui nesta manhã para ouvirmos, Senhor, a sua palavra santa. Pedimos, Senhor, fale conosco. Nós desejamos nesta oportunidade, nesse privilégio, nesse tempo privilegiado, ouvir o Senhor. Que o Espírito nos ensine sobre este assunto, Senhor, que estamos estudando nestes domingos, sobre este dia tão maravilhoso que é o domingo. E que aplique a nossa alma para a nossa edificação, para a nossa obediência, para que nós possamos te conhecer mais e viver com o Senhor para a sua glória, para o nosso bem e o bem de todos que estão em volta de nós, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar da pergunta de número 119. Eu deixei no grupo da igreja a pergunta, a resposta e os textos das Escrituras que nós vamos usar nesta manhã com a graça do bom Deus. Então, se vocês quiserem acompanhar comigo, fique à vontade para acompanhar aí no seu celular, aí no grupo, tá? Mas eu quero relembrar rapidamente, irmãos, as perguntas anteriores. Nós estamos estudando o catecismo maior. Nesse momento, nós temos estudado 2 catecismos, o ortodoxo e o maior. E nós vimos a primeira pergunta sobre o dia do Senhor, nós vimos a explicação do dia, a definição do dia. Que o dia é um dia em 7 para dedicarmos ao Senhor, separando esse dia para Ele, para o culto, para a adoração, sendo que no Antigo Testamento era o 7º dia, no Novo Testamento é o 1º dia da semana, por causa da ressurreição de Jesus. Nós vimos, irmãos, já em segundo lugar, na pergunta seguinte,
que esse dia ele exige de nós preparação. Preparação do nosso coração, preparação dos nossos afazeres, preparação do nosso tempo, para que nós possamos estar livres para esse dia. Então isso exige realmente, desde o coração, até organizar nossa vida, nosso tempo, para que nós estejamos livres para esse dia, para adorarmos ao Senhor nesse dia. Essa foi a pergunta seguinte. Aí nós tratamos de como nós devemos e como nós podemos fazer isso. E na pergunta da semana passada, nós vimos a importância da liderança dos pais, especialmente voltada aos pais, mas não somente aos pais, né? Todos aqueles que exercem um poder, uma liderança sobre outras pessoas, sobre a responsabilidade deles de guardar este dia e de promover a guarda deste dia sobre os seus liderados. E aqui nós demos alguns conselhos aos irmãos e falamos sobre isso semana passada. E uma coisa que eu destaquei bastante foi a necessidade dos pais serem o exemplo de temor a Deus na semana inteira e também de guardar o domingo, para que eles possam então conduzir os seus filhinhos. No início é forçado mesmo, mas depois os próprios crianças elas vão, quando crescerem, entenderem, orando por elas, os pais devem orar por elas, e pelo Deus operando no coração delas, a graça de Deus, elas vão querer vir, vão querer participar do domingo, do culto, da igreja, porque elas vão crer no Senhor Jesus, né? Elas vão ver o poder do Evangelho na vida dos seus pais. Então nós falamos essas coisas, irmãos, até a semana passada. Hoje, na pergunta 119, eu quero tratar com vocês sobre os pecados proibidos no quarto mandamento. Então hoje o nosso assunto é esse, os pecados proibidos no quarto mandamento. Essa é a pergunta 119. Então vou ler a pergunta agora e vou ler também a resposta que o Catecismo Maior nos dá sobre quais são estes pecados, porque é um assunto importantíssimo, irmãos. Existem certos pecados que são cometidos neste dia, diferente de outros dias, por causa da natureza deste dia, como um dia de culto, de adoração a Deus. Então, a pergunta 119 é: quais são os pecados proibidos no quarto mandamento? A resposta é: os pecados proibidos no quarto mandamento são toda omissão dos deveres exigidos, toda realização descuidosa, negligente e sem proveito, e o ficar cansado deles, toda a profanação desse dia por ociosidade e por fazer aquilo que é em si pecaminoso, e por todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários acerca de nossas ocupações e recreios seculares. Nós temos visto, meus irmãos, então, que aqui esses pecados, quero dizer isso, né? Esses pecados, eles vão atacar, contrariar o mandamento. O mandamento diz uma coisa e esses pecados, eles vão fazer o oposto. Por isso que é pecado. Pecados contra este dia. O mandamento diz, nós observamos aqui no capítulo 5, no versículo 12, o mandamento diz: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. O mandamento, ele é um mandamento para as pessoas que têm o Senhor como Deus. Ou seja, irmãos, esse é um ponto que eu quero colocar muito claramente em relação aos pecados: pessoas que amam a Deus, pessoas que conhecem a Deus, que amam a Deus e que se alegram em Deus e que se deleitam em Deus. No Catecismo Ortodoxo está escrito assim, que nós estudamos lá vários domingos, que este dia é um dia festivo. No Catecismo Maior diz que esse dia, se eu não me engano, só se eu estiver assim, errando um pouquinho, errando na palavra, mas o sentido é esse, que esse dia é um dia deleitoso. Então, quando se diz assim, dia festivo e dia deleitoso, significa o quê? Que ele não é uma coisa por mera obrigação mecânica, como, por exemplo, muitas vezes nós temos que realizar certas tarefas que nos são pesadas, mas que nós temos que realizar.
Vocês podem pensar em alguma tarefa nesse momento que você não gosta de fazer, mas você sabe que você tem que fazer e é pesado para você fazer, você não gosta de fazer, mas você faz porque tem que fazer. O dia do Senhor não é isso. O dia do Senhor é um dia que nós vamos fazer para o nosso maior amor. Nosso maior amor não é o nosso dinheiro, não é a nossa família, nem qualquer criatura ou coisa, pessoa ou coisa, mas é Deus, nosso maior amor. Ele é o nosso maior, Ele é o bem maior, Ele é o nosso Senhor. Nós o amamos. Se nós somos cristãos genuínos, se nós ouvimos o Evangelho, nós sabemos que Deus nos amou eternamente e enviou o seu próprio Filho para a nossa salvação, que Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Nós fomos salvos pela graça, por confiarmos nele. Nós amamos esse Deus e nós desejamos viver para ele, para a sua glória. Então, esse dia é para ele, é o dia do Senhor teu Deus. Então, nós deixamos tudo, todas as coisas, trabalho, lazer e obrigações que são justas e boas nos outros dias, mas que nos atrapalhariam neste dia, deixamos tudo, planejamos nossa vida na semana para estar aqui, para cultuar e para dedicar esse dia a Ele, porque Ele é o nosso maior amor. É como nós vamos para uma praia, para um igarapé, comer alguma coisa, nós fazemos com prazer. Nosso maior prazer é Ele, nossa maior alegria é Ele. Irmãos, isso é cristianismo. Essas leis, esses mandamentos, não é para nós sermos salvos, não é para nós obedecermos contrariados, porque afinal de contas nós queremos ir para o céu. Não é isso, não tem nada a ver. Isso não é cristianismo, isso é legalismo ou moralismo. Mas o cristianismo é amor. O cristianismo é: eu vou obedecer esses mandamentos porque eu já fui salvo, porque Ele me amou e eu amo o Senhor. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então é uma resposta de amor, é uma resposta de gratidão, é uma alegria, é um prazer, irmãos. Então, eu deixo as outras coisas para vir cultuar. E eu dedico esse dia para Ele. Então, nós podemos observar que se isso é verdade, que se isso é uma realidade na nossa vida, no nosso coração, irmãos, esse é o mandamento. Tudo que contraria isso é pecado. O pecado contra este mandamento é exatamente contrariar este amor, contrariar esta dedicação, este culto, essa adoração, é fazer o oposto disso. É não adorar o Senhor, não amar o Senhor, não separar esse dia, ou fazê-lo pesadamente, relaxadamente, ou pior, pecar nesse dia, dedicar esse dia ao pecado ou meramente à ociosidade. Então é isso que está aqui escrito. Eu vou rapidamente, irmãos, nosso desejo nesses estudos não é detalhar, eu poderia passar aqui, cada ponto desse, passar aqui vários domingos falando, mas esse não é o nosso propósito agora. Nós queremos apresentar os irmãos e explicando rapidamente, para que vocês tenham uma ideia geral já, e aí com o tempo a gente vai explicando cada vez melhor esses assuntos. Mas quais são os pecados proibidos? Os pecados proibidos dentro desse contexto de amor, vou colocar assim, de graça de Deus, do Evangelho de Jesus, quais seriam os pecados então proibidos no quarto mandamento? A omissão dos deveres exigidos. Esse é o primeiro pecado. Eu me omiti. Eu não obedecer o mandamento. Eu não vir cultuar. Eu não separar este dia para Ele. Eu omiti, eu não fazer, eu não cumprir, eu não obedecer. Eu ir fazer outra coisa, dedicar a outra coisa que não é própria nesse dia. Eu ir trabalhar, ou eu ir estudar, ou eu ir dormir, ou ir fazer qualquer outra coisa, que ir para uma praia, ir para um lazer, que omitir esse dia, desprezar esse dia, não observar esse dia, não ligar para esse dia. Eu omitir os deveres deste dia. Quais são os deveres desse dia? Deveres do amor, deveres do culto, deveres da adoração ao Senhor, deveres de estar na igreja para adorá-lo junto com os meus irmãos, deveres de dedicar esse dia para Ele, no culto com a minha família, na minha meditação pessoal, no meu tempo maior de oração, de meditação. Eu omitir, irmãos, é não fazer.
é abandonar os deveres desse dia. Esse é o pecado essencial. Mas existem outros tipos de pecado deste dia, é que eu faço até os meus deveres, mas eu faço meus deveres de forma pecaminosa. Eu estou pecando também. É quando, diz o Catecismo Maior, eu realizo esses deveres, mas eu realizo de forma descuidada, negligente, sem proveito. Eu faço relaxadamente. Hoje eu vou para a igreja, eu vou de qualquer jeito, eu chego a qualquer hora, eu venho de qualquer forma. Eu não me dedico, eu não faço aquilo com zelo, com amor, da melhor maneira possível. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso explicar isso, irmãos? Veja que as palavras aqui descuidosa ou descuidadas, talvez ficaria melhor, negligente e sem proveito. O que significa isso? Bom, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu digo para vocês assim, uma coisa simples do dia a dia. Eu digo para vocês assim, um pai fala para o filho, varra a casa hoje. Varra a casa está suja, está cheia de poeira, varra a casa hoje. E aí o filho pega a vassoura, ele vai fazer, mas ele vai fazer de forma preguiçosa, descuidada, negligente e sem proveito. Não precisa explicar muito como é que vai ficar essa casa, né? A vassoura está pesada, mais que 1 tonelada, e ele não consegue varrer direito, ele faz preguiçosamente, ele negligencia uma poeira que está ali, outra acolá, ele não varre, ele vai deixando tudo sujo. E, portanto, como é que fica? Sem proveito algum, a casa vai continuar suja, a casa vai continuar imunda. Então, como é guardar esse dia sem proveito? Sim, eu venho para a igreja, mas eu venho negligentemente, de forma negligente, eu venho preguiçosamente, eu chego de qualquer jeito, qualquer horário, de qualquer forma, eu não venho de forma dedicada, eu venho de forma negligente e sem proveito. Por quê? Porque eu estou fazendo isso sem o zelo do amor, sem o zelo da dedicação, sem o zelo que nós fazemos, meus irmãos, as outras coisas, quando nós estamos realmente interessados. Quando nós fazemos alguma coisa genuinamente, com interesse, com zelo, nós não fazemos descuidadamente, nós não fazemos negligentemente, nós não fazemos sem proveito, nós fazemos bem feito. Você pode ver, faça uma comparação entre aquelas coisas que você faz bem feito, com dedicação, com zelo, com esmero, sabe, você faz tudo para fazer mesmo, e você vê que fica bem feito. E você vê que fica, proveitosa aquela sua obra, mas se você fizer preguiçosamente, seja o que for, negligentemente, de qualquer jeito, de forma descuidada, não interessa, não foi feito. Irmãos, será que o nosso Deus, Ele não é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa dedicação, da nossa melhor obra, da nossa obra mais zelosa, da nossa obra mais dedicada? Por isso que eu falei para vocês que este pecado é um pecado contra o amor, é um pecado que eu estou dizendo assim, Deus para mim não interessa, Deus para mim não importa, eu posso fazer de qualquer jeito, eu posso realizar o mandamento dele de qualquer forma, porque ele é menos para mim do que um papel que está ali jogado. Então, eu vejo um papel ali e eu vou juntar depois, eu vou fazer aquilo depois. Esse Deus para mim, Ele é o meu Deus, Ele é valioso, Ele é o meu Senhor, Ele é o sumo bem, Ele é o meu maior amor ou não. Então, observe como você está guardando esse dia, porque se o nosso zelo, olha, não posso nem chamar de zelo, mas se a forma como nós estamos fazendo é uma forma descuidosa, negligente, sem proveito, não adianta nada. É como se eu não estivesse aqui, é como se eu não estivesse fazendo, porque eu estou fazendo preguiçosamente, ou eu estou fazendo mecanicamente, ou estou fazendo de qualquer forma. Não, irmãos, Deus diz, parem com isso. Deus diz, não venham com esse culto. Deus diz, lá no Antigo Testamento seria, o povo, Deus diz assim, tragam um animal sem defeito, e o povo vinha e trazia animal com defeito. Deus diz, parem com isso.
Não tragam mais esse animal, não façam isso, porque eu sou o Senhor. Será que Deus, Ele não merece tudo de nós, o melhor de nós, a maior dedicação, o maior amor? Então comparemos, meus irmãos, como nós temos agido nessa semana e como nós temos cumprido as nossas demais tarefas e com a forma como nós estamos hoje guardando esse dia. E se é uma forma em que, se nós, ao compararmos, nós observamos que fazemos melhor as outras coisas do que estamos fazendo aqui, estamos pecando, mesmo estando aqui hoje de manhã. Mesmo que nós tenhamos vindo aqui, mas estamos pecando. Por quê? Porque nós estamos dizendo com isso que Deus é menos importante que o nosso trabalho, que o nosso lazer, que as pessoas que estão em volta de nós, que os nossos outros compromissos. E o que é isso? Idolatria. Então nós temos que entender que a guarda desse dia é uma guarda de amor, é uma guarda que eu tenho que me dedicar a este dia, eu tenho que fazer o melhor, aquela coisa, sabe? É fazer realmente o melhor, é dedicar o melhor zelo, o melhor trabalho a este dia do que as outras tarefas, porque Deus é o meu Deus, porque Deus é o meu Senhor, porque Deus é o meu amor. Se não for assim, por mais que eu esteja fazendo, é como se eu estivesse me omitindo. Um se omite, nem faz, o outro faz de forma descuidada, negligente e, portanto, sem proveito. E o Catecismo Maior continua dizendo assim: e ficar cansado deles. Ou seja, a pessoa está fazendo, a pessoa está no culto, a pessoa está se dedicando àqueles deveres, mas ela gostaria que já fosse a segunda-feira. Ela gostaria que passasse logo o culto. Ela diz assim: está demorando demais este culto. Ela diz assim: eu estou enfadado do culto, eu estou enfadado. Hoje eu tenho que ir para a igreja, eu vou lá, mas tomara que passe rápido. Eu vou lá de manhã, mas não sei se eu vou à noite. Ou eu vou de manhã e vou à noite, mas tomara que passe rápido, porque eu quero amanhã, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me dedicar àquilo outro. Então tomara que o domingo passe rápido. O domingo tem sido para mim um empecilho. O domingo tem sido para mim uma barreira. Eu me canso de fazer isso. Meus irmãos, que pecado. Que pecado, porque, veja, eu volto sempre ao princípio original do mandamento. O princípio original do mandamento é: eu vou dedicar este dia por amor. Se eu estou cansado, como eu posso estar cansado do que amo? Como posso estar cansado do meu maior amor? Como posso estar cansado do meu maior deleite? Acaso eu fico cansado de comer? Eu posso ficar empachado, né? Mas eu gosto de comer. Acaso eu me canso de estar com uma pessoa amada? Acaso, quando está se amando alguém, sabe, naquela época de namoro, e deve ser assim sempre, mas muitas vezes não é, nós sabemos disso, eu me canso de ficar conversando com aquela pessoa amada, de ficar ouvindo a sua voz, de ficar na presença dele ou dela. Há cansaço nisso. Há cansaço quando eu estou fazendo alguma coisa que realmente me dá prazer. Quando eu estou, por exemplo, jogando algum joguinho de internet, de celular, eu canso. Eu canso quando eu estou, no lugar prazeroso, vendo uma coisa que me agrada, um ambiente que me agrada, eu canso. Então, como é que o culto me é cansativo? Como é que a pregação me é cansativa? Como é que cantar louvores me é cansativo? Como é que eu desejo que essas coisas logo passem? Aí está o pecado. É o pecado contra o amor, é o pecado contra Deus, é o pecado quando eu estou fazendo esses deveres de forma cansada e de forma que deseje que logo eles passem. Eu estou pecando contra o amor de Deus, contra aquele que deve ser o meu sumo bem, o meu maior amor, o meu maior deleite. Irmãos, e diz o catecismo mais aqui: toda a profanação desse dia por ociosidade. Eis um outro pecado, não é? Quando simplesmente a pessoa tira esse dia para não fazer nada. Ela diz assim: não, esse dia eu não vou no culto, mas eu também não vou fazer nada. Eu vou armar a minha rede e vou passar o dia todo dormindo, ou
assistindo alguma coisa, ou vendo alguma coisa, ou na total inatividade, na total e absoluta ociosidade. Este dia é um dia de descanso no Senhor, mas não é um dia de inatividade. Este é o dia em que nós temos deveres. Este é o dia, irmãos, em que nós temos coisas a fazer. Este é o dia que nós temos que alimentar mais do que todos os outros dias a nossa alma, e devo dedicar este dia às ações e aos deveres que dizem respeito ao meu maior amor, que é o Senhor. Então, nos outros dias da semana, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir nesse, naquele lugar. São vários deveres e várias responsabilidades em que eu preciso fazer. E se é errado eu ser ocioso quanto a estas coisas, eu simplesmente abandoná-las, eu não tratar delas. Por exemplo, eu falei aqui de varrer uma casa, vou colocar aqui a mesma ilustração. Se, por exemplo, a casa tem que ser varrida, mas nunca é varrida, se o mato tem que ser tirado, mas nunca é tirado, só para dar alguns exemplos práticos aos irmãos, então o dever não é feito, a ociosidade é contrária a esse dever. A ociosidade, portanto, ela é alguma coisa, meus irmãos, que não é. Isso aqui eu já falei outras vezes de um sermão, uma série de sermões, eu sempre vou lembrar dele, porque são muito bons, são sermões contra a preguiça, do pastor Tiago Cavaco. E um desses sermões, o pastor Tiago, ele diz assim: a preguiça não é neutra. A preguiça não é um pecado insignificante, como algumas vezes as pessoas dizem, eu tenho preguiça, como se isso fosse uma coisa assim, que não causa bem nem mal. É neutro, não é neutro. A preguiça, ela causa o mal. Porque por causa da preguiça está cheio de mato na rua. Por causa da preguiça as casas estão sujas. Por causa da preguiça as pessoas podem morrer quando vão buscar atendimento médico. Por causa da preguiça o lixo pode não ser tirado. Estou dando alguns exemplos aqui. O preguiçoso, ele destrói a vida dos outros porque ele não faz o que deveria ter sido feito. Ele não cumpre os seus deveres. Agora, se tudo isso é importante, meus irmãos, se todas essas tarefas diárias são importantes e são vitais para a nossa vida física e intelectual, o que dizer do trabalho da alma? Se nós negligenciarmos os deveres do dia do Senhor e formos ociosos, formos preguiçosos e simplesmente ficarmos um dia todo sem fazer nada, sem cumprir os nossos deveres, nem qualquer outro dever, nós deveríamos estar fazendo outras coisas também, mas enfim, se nós formos ociosos, nós vamos ter prejuízos com a nossa alma. A nossa alma não vai ser edificada e nós estaremos dizendo para Deus: Senhor, eu não vou me dedicar ao meu compromisso de amor contigo. Eu vou aqui ficar sem fazer nada. Eu não vou no culto, eu não vou ler a minha Bíblia, eu não vou orar, eu vou passar esse dia sem fazer nada. Eu estou dizendo para Deus: Senhor, o Senhor não é digno desta tarefa. E o pior é quando não há ociosidade para outras tarefas. Quando não há ociosidade para o trabalho, para o estudo, para a academia, para o lazer, para tantas tarefas que nós temos durante a semana. E veja, irmãos, todas essas coisas são boas. Eu não estou falando contra nenhuma delas, mas eu estou dizendo que se não há ociosidade lá, mas há ociosidade aqui, isso é idolatria. Essas coisas, elas não têm sido para mim vamos dizer assim, desmerecidas ao ponto de eu dizer assim, não vou fazê-las. Eu vou fazê-las. Eu sou dedicado nelas. Mas quando chega o dia do Senhor, eu digo, não, hoje é um dia que eu não vou fazer nada. Hoje é um dia que eu não vou para a igreja. Hoje é um dia que eu vou ficar dormindo. Irmãos, não me entendam mal. Eu não estou dizendo que nós aqui e ali não temos que dar uma parada mesmo, uma relaxada mesmo. É um momento em que nós tiramos para ficar descansando mesmo, descansando da mente,
descansando o corpo. O descanso é bíblico. Eu estou falando de preguiça. Eu estou falando de ociosidade. Eu estou falando de não cumprir um dever. Eu estou falando de simplesmente na hora que o dever deveria... Ficou esquisito. Que o dever era para ser cumprido, ele não foi cumprido. A pessoa ficou sem fazer nada. A pessoa não cumpriu, a pessoa não fez. Este é o princípio pecaminoso. Essa é a essência desse tipo de pecado, ou seja, a ociosidade com o dever. O dever de hoje é o culto, a adoração. E qual outro pecado, meus irmãos? É que quando então eu faço aquilo que é realmente pecaminoso qualquer dia. É pecaminoso qualquer dia fofocar da vida dos outros. E quando eu tiro esse dia para uma fofoca, só para dar um exemplo para vocês. É pecaminoso qualquer dia enganar, mentir, fraudar. E quando, por exemplo, alguém tira esse dia de alguma forma enganar o próximo. É pecaminoso todos os dias, mas é interessante que nesse dia ainda se torna mais grave ainda esse pecado, que já é grave nos outros dias, porque esse é um dia que além em que eu não deveria estar cometendo aquele pecado, eu deveria estar me santificando, mas eu estou pecando. Então, o pecado se agrava nesse dia. O pecado se torna duplamente mais abominável aos olhos do Senhor, porque eu nunca deveria estar fazendo aquilo, mas além de eu estar fazendo aquilo, eu estou deixando de fazer o que Deus quer. Eu estou deixando de me santificar, eu estou deixando de cumprir os meus deveres. E o último pecado, irmãos, que o Catecismo Maior coloca aqui sobre este dia é: por todas as obras, palavras, pensamentos desnecessários acerca de nossas ocupações e recreios seculares. Nós também pecamos nesse dia quando nós praticamos coisas que são boas nos outros dias, mas não é para fazermos hoje. Quando nós ficamos falando delas e pensando nelas e conversando sobre elas, mas nem falamos das coisas de Deus. Esse dia nada falamos sobre Deus. Quando nós ficamos pensando nelas, planejando-as, nós podemos estar aqui, mas nós estamos aqui pensando, amanhã tem que fazer isso, aquilo outro, ou seja, o corpo está aqui, mas a mente está no trabalho, a mente está numa outra atividade. Ou seja, meus irmãos, eu peco contra este dia também quando a minha dedicação é às outras coisas, aos outros deveres, seja em pensamento, seja em palavras, seja em obras. Entende? Então, quero explicar melhor isso. A partir do momento que eu estou aqui, porque eu tiro esse dia para começar a pensar no que eu vou fazer na semana, estando aqui ou estando em outro lugar, mas eu fico ali planejando o que eu vou fazer na semana, como eu vou estudar isso e aquilo, como eu vou cumprir essa ou aquela tarefa, quando eu deveria estar pensando mais nesse dia. Qual deve ser o objeto do meu pensamento primordialmente nesse dia? Nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Observe que não seria pecado se eu pensasse no meu trabalho, nas atividades, à luz da palavra de Deus, meditando em como eu posso cumpri-los melhor à luz da palavra de Deus nesse dia. Aí não seria pecado. Mas o pecado está em quando eu deixo de pensar nas coisas de Deus e fico pensando nessas atividades e me detendo nelas, quando eu deveria estar cumprindo um dever primordialmente nesse dia, e o dever é esse aqui, irmãos. Vamos olhar Josué. Eu não ia ler esse texto, mas é um texto interessante aqui para a questão da meditação, né? Josué, capítulo 1, versículo 8.
que diz assim: não se aparte. Aguardar um pouquinho para os irmãos acharem. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse é um dever especialmente do dia do Senhor, falar da palavra, meditar na palavra. Qual seria o pecado, irmãos? Eu quero ser bem prático agora. O pecado seria o seguinte, seria eu ficar aqui pensando o seguinte: olha, amanhã eu vou estudar esta disciplina, aquela disciplina da minha universidade. Ou amanhã eu vou fazer esta, aquela tarefa. Eu estou aqui planejando na minha cabeça as tarefas de amanhã. Eu não devo fazer isso hoje, irmãos. Deixa para pensar, para planejar essas coisas no outro momento. Tá? Então, na verdade, o domingo já tenho que chegar aqui planejado já o que eu vou fazer amanhã, para não ficar pensando no que eu vou fazer amanhã. Então, agora, eu posso pensar nas minhas tarefas de amanhã à luz de algum princípio da Escritura? Eu posso pensar no meu trabalho à luz dos princípios da Escritura, meditando na Escritura? Aí não é errado. Eu não sei se eu consegui ser bem claro. Eu estou dizendo, irmãos, que a nossa meditação nesse dia, até os nossos pensamentos, devem ser voltados mesmo para a palavra e para a verdade. Assim também as nossas conversas. Hoje não é dia de estarmos planejando o trabalho de amanhã. A gente ficar conversando sobre isso. Né? Vamos planejar outro momento, mas hoje vamos conversar em algum assunto relacionado à palavra de Deus, vamos meditar, vamos falar mais dessas coisas espirituais. E as obras, irmãos? Aí as obras, então veja, pensamento, palavras e obras. E as obras? Aí as obras, evidentemente que essas obras que são próprias dos outros dias, já estudamos aqui. Eu cesso para me dedicar às obras próprias deste dia, do dia do Senhor. Meus irmãos, vamos ler agora os textos das Sagradas Escrituras, que eu quero mostrar para vocês nas Sagradas Escrituras, esses princípios dos quais nós tratamos aqui, que mostram que existem esses pecados, existem essas coisas que nós muitas vezes estamos fazendo. Vamos falar de omitir-se de um dever é pecado. Olhe comigo, Ezequiel, abra sua Bíblia agora, eu vou pedir por favor, Ezequiel capítulo 22, Ezequiel capítulo 22, Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Diz a palavra do Senhor: os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Ou seja, eles se omitem nos deveres, vários deveres, inclusive nos deveres do dia do descanso. Omissão com o dever é pecado. Omissão com o dever é pecado. Outro texto, irmãos, que fala o seguinte: a falta de atenção ao culto divino pode fazer alguém dormir. Atos capítulo 20, versículo 7. Nós temos um exemplo até mesmo trágico de um jovem que se distraiu, foi ficando cansado, foi ficando com sono, dormiu, caiu, morreu, e depois o apóstolo estava diante de um sermão, não era de qualquer um, era um sermão de Paulo, né? E Paulo foi lá, e em Cristo, em nome de Cristo, ressuscitou o rapaz. Atos capítulo 20, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E no primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite.
E havia muitas luzes no cenário onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, ficaram não pouco consolados. Amém? Olha só. O rapaz morreu na queda, mas Paulo ressuscitou. E pensa que Paulo parou de falar? Paulo falou até a alvorada. E partiram o pão e deram graças ao Senhor nosso Deus. Esse rapaz pecou, dormiu, desprezou ali, irmãos. Vejam, não me entendo mal. Eu não estou dizendo que às vezes a pessoa extremamente cansada não possa, aquilo é mais forte do que ela. Mas nós não podemos deixar de dizer, meus irmãos, que nós temos que nos preparar para que isso não aconteça no dia do Senhor, para que nós cheguemos aqui o quê? Descansados. Bom? Vamos ver, meus irmãos, outro texto aqui. Deveres religiosos cumpridos de modo descuidado, negligente, sem proveito. Agora vamos voltar para Ezequiel de novo. Ezequiel, capítulo 33, versículo 30 ao 32. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, versículo 30 ao 32. Diz assim a Sagrada Escritura: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obras. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Esse povo aqui ia ouvir Ezequiel de qualquer forma, gostava de ouvir. Teve uma época que Ezequiel ficou popular e eles iam lá ouvir Ezequiel, gostavam de ouvir, se deleitavam em ouvir, mas não obedeciam. Era um ouvir, meus irmãos, como diz aqui no texto que eu coloquei para vocês, descuidado, negligente e sem proveito. Eles ouviam como quem ouve uma canção. Vocês veem o que o texto diz? Uma canção de amores, de quem tem voz suave, bem tange, porque ouve as tuas palavras, mas não põe por obra. Então a pessoa gosta de uma música, ouve aquela música, se deleita com ela, mas aquilo não tem um efeito prático na sua vida. Se ela chegou ali ouvindo aquela música fazendo uma coisa errada, ela ouve aquela música, se deleita com o som, com a melodia, com as letras, mas sai de lá e continua fazendo a sua coisa errada, continua vivendo erradamente. Então, entretenimento. Então, vir para a igreja, é gostar de ouvir estudos bíblicos, mas aquilo passa a ser um entretenimento. Esse é um tipo de descuido, de negligência e de algo sem proveito. O pecado de profanar o sábado por estar cansado dele e desejar que até tivesse passado. Vamos ler, irmãos, Amós, capítulo 8, versículo 5, por favor. Abra sua Bíblia aí. Em Amós, capítulo 8, versículo 5. Amós, capítulo 8, versículo 5. Vamos ver na nossa Bíblia. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Amós, capítulo 8, né? Versículo 5. Dizendo:
Amós capítulo 8, versículo 5, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo, procedendo dolosamente e com balanças enganosas? Quando é que vai passar esse sábado para a gente poder enganar os outros? É isso que o povo estava pensando. Quando é que vai passar esse sábado para nós irmos fazer as nossas outras tarefas? Que passe logo o sábado. Então, é o pecado de profanar o sábado por estar cansado dele e desejar que já tivesse passado. O pecado, meus irmãos, de considerar o serviço e o culto público como uma canseira. Vamos ver agora Malaquias, capítulo 1, versículo 3. Malaquias, capítulo 1, versículo 3. Malaquias, capítulo 1. Não é 13, é 13, desculpa, irmãos. Versículo 13, tá? Malaquias, capítulo 1, versículo 13. O capítulo é o mesmo, só errei o versículo aqui. Versículo 13. E dizeis ainda: eis aqui, que canseira, e o lançar-te ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, e assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor? Eles dizem: ai, que canseira, aí trazem um animal coxo, roubado, de qualquer jeito, vai lá para o culto, trazendo qualquer animal, porque quer se livrar logo daquilo, quer que passe aquele culto, que canseira. Tomara que chegue logo o momento de eu sair daqui, vou resolver logo isso, para me livrar deste culto. O sábado é profanado de modo especial quando se faz nele aquilo que é em si mesmo pecaminoso, isto é, algo que seja pecado independente de quando seja feito. Vamos ver Ezequiel, capítulo 23, Ezequiel, capítulo 23, versículo 38. Ezequiel, capítulo 23, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: Eu vou pedir, irmãos, para nós lermos do 37 ao 39, tá? Um versículo antes e um versículo depois. São bem importantes. Olha só, Ezequiel capítulo 23, versículo 37. Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia, profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrificado os seus filhos aos ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia, para o profanarem. E eis que assim fizeram no meio da minha casa. Viu só, né? Que Deus está falando. Eles vão lá, eles cometem atrocidade, depois vêm para o santuário, no mesmo dia. Eles fazem coisas que são pecaminosas já mesmo qualquer dia, e depois vêm adorar. Depois vem no santuário. E finalmente, irmãos, os últimos 2 versículos aqui que eu quero ler com vocês é que é errado profanar o sábado com obras, palavras, pensamentos desnecessários sobre as nossas ocupações ordinárias, tá? Vamos ver Jeremias 17, 24. Jeremias 17, 24. Que diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 17, 24. Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia do sábado, e santificardes o dia do sábado, não fazendo nele obra alguma. Olha aqui as obras que não era para fazer agora, né? São boas obras nos outros dias, mas não nesse dia. 27, meus irmãos, versículo 27. Mas se não me ouvirdes para santificardes o dia do sábado, para trazer carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia do sábado, então acenderei o fogo das suas portas, nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apegará. Aqui são as obras. Agora vamos, os últimos 2 versículos de hoje, que está lá em Isaías 58, 13 e 14.
Vocês estão em Jeremias, né? É só voltar a Bíblia um pouquinho. Aí nós vamos ler lá em Isaías, capítulo 58, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, de chamares o sábado de quê, meus irmãos? Deleitoso. E o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Não falares as tuas próprias palavras, ou seja, palavras que hoje, conversas que hoje, não são conversas ruins, mas hoje, vamos deixar para conversar isso amanhã? Eu tenho que fazer isso e aquilo no meu trabalho. Vamos deixar para conversar isso amanhã. Vamos conversar outras coisas hoje? Vamos pensar no trabalho, só que pensando, por exemplo, pode ser, pensando na Bíblia, vendo o que as Escrituras dizem. Irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte para vocês. O que é que nós observamos aqui? Quais são os pecados? Os pecados são contrários ao mandamento. O mandamento é um mandamento de amor. O mandamento é um mandamento que diz assim: tire esse dia para Deus, porque Ele é o seu maior amor. Deixe de fazer tarefas que são dignas em outros dias, mas que vão te atrapalhar no culto, na adoração, nas tarefas próprias desse dia. Deixe e se dedique às tarefas desse dia por amor. E qual é o pecado então? É quando eu me omito a esses deveres de amor. Ou é quando eu realizo os deveres, mas não com amor, mas com preguiça, descuido, negligência e, portanto, sem proveito. Ou quando eu fico cansado desses deveres. Eu estou também indo contra o meu amor a Deus. Ou quando eu profano esse dia por não fazê-los, eu estou deixando também de amar o Senhor nesses deveres. Ou quando eu faço coisas pecaminosas nesse dia, eu estou afrontando a Ele exatamente no dia que eu deveria estar buscando a Ele. Ou quando eu fico fazendo outras coisas que não deveria fazer, falando de coisas que nesse momento não é bom, não é útil falar, não deveria estar falando. Ou pensando no que não deveria estar pensando agora. Meu pensamento agora deveria ser mais no meu amor, no meu deleite, no meu Senhor, na sua palavra. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, que não é para ninguém responder para mim, mas é para respondermos para a nossa própria consciência e, acima de tudo, diante de Deus. Irmãos amados, temos pecado assim? Temos feito essas coisas contra o Senhor e contra o mandamento? Não responda para mim, mas pense agora diante da sua consciência e diante do Senhor Deus que está aqui conosco agora e que conhece mais do que nós mesmos a nossa vida, o nosso coração, nosso pensamento. Eu penso o seguinte: todos nós temos que dizer, temos pecado. Temos pecado. Eu penso que todos nós temos falhado. Mas graças a Deus, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quero te fazer uma outra pergunta, então. Você ama a Deus? Você creu no Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor? Você sabe que a sua salvação é absolutamente pela graça? Que Ele morreu na cruz porque você não pode se salvar? Você o ama? Deus é o seu deleite, Deus é o seu amor, Deus é o seu prazer maior. Então, não ofenda a Ele neste dia. Dedique esse dia a Ele. Eu não estou pedindo para você fazer nada que você não queira. Eu estou aqui falando com crentes. Eu estou dizendo, se você é crente, se você ama a Deus, eu estou dizendo da parte de Deus. Deus está dizendo, guarde esse dia para mim, porque você me ama, porque eu sou o seu maior deleite, o seu maior amor. Se isso é verdade, eu não estou pedindo nada pesado para vocês. Eu não estou dando nenhum mandamento pesado. Lembra que João diz, os seus mandamentos não são
pesados, porque são mandamentos de amor. Então, o que nós estamos pedindo aqui, simplesmente, irmãos, eu como pastor estou exortando, animando os irmãos, e Deus está nos ordenando aqui na sua palavra, me ame. Dedique o seu dia por amor a mim. Agora eu preciso dizer uma coisa para vocês. Se por acaso algum de nós aqui, isso é insuportável, isso é abominável, é demais para você. Se para algum de nós aqui é impossível deixar outras coisas por causa de Deus, é impossível você deixar de dedicar com tanto zelo, se dedicar com tanto zelo às outras coisas, mas é impossível também você dedicar com maior zelo ao seu Deus, a Deus. Então eu preciso dizer que você precisa se converter, que você precisa de fato se arrepender dos seus pecados. Eu preciso dizer com toda clareza, se isso para você é uma coisa, sabe, impossível, odiosa, abominável, e você faz todas as outras coisas com alegria, mas fazer isso aqui, que o mandamento está dizendo, é algo absolutamente abominável, porque você não é crente, é porque você ainda não está convertido, é porque Deus não é o seu amor. E quando Deus não é o nosso amor, realmente é impossível obedecer, porque esse mandamento não é para pessoas que não amam. Jesus disse, se me amais, guardais os meus mandamentos. Mas eu quero dizer a você, se esse é o seu caso, se é o caso de alguém aqui, arrependa-se. Olhe para a sua vida e observe, o pecado é contra Deus. O pecado é o mal dos males. O pecado, ele ofende o sumo, santo, bom Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se da sua afronta a Deus. Arrependa-se da sua falta de amor. Veja que Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E saibam nesta manhã que em Cristo Jesus há perdão para todos os pecadores. Se alguém nesta manhã ainda não é um convertido, se arrependa, creia no Senhor Jesus, olhe para Ele como o único Salvador. Ele morreu na cruz por pecadores, irmão, não foi por justos. O justo não precisa de cura. Quem precisa de cura são quem? Os pecadores. Então, arrependa-se, creia em Jesus, seja convertido genuinamente, ame a Deus e você vai passar a se deleitar nesse dia, a desejar este dia. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte, que todos nós aqui possamos tomar uma determinação hoje. Semana passada eu preguei sobre Daniel, que ele resolveu não comer das iguarias do rei, lembra? Então eu quero propor para vocês uma resolução. Resolva no seu coração não profanar este dia, mas guardar esse dia, para que você conheça o seu maior amor, o ame cada vez mais e se deleite cada vez mais nele. Esse é meu conselho que eu dou aos meus irmãos nesta manhã. E se tem pecado nisso, ama a Deus, mas tem pecado, arrependa-se e nele há perdão. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos nesta manhã meditar neste assunto tão precioso, tão maravilhoso. Oramos e pedimos que o Espírito Santo, ele venha operar nos corações, trazendo profundo arrependimento daqueles que já te amam, Senhor, mas que têm se deixado levar por este mundo secular e têm abandonado este dia, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Temos falhado, sabemos que temos falhado. Nos perdoa. E nos dê graça, Senhor, pelo Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, corrigir isso e buscar a sua presença com mais dedicação, com mais amor, com mais zelo. Pai Celestial, se houver algum tão querido aqui nosso, que amamos a todos que estão aqui,
Se houver alguém que ainda não foi convertido entre nós, ó Deus, chama esta alma, converta este coração e conceda arrependimento verdadeiro e a fé no Senhor Jesus. Que ninguém, Senhor, seja um mero religioso entre nós, mas que te amemos verdadeiramente. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, e assim possamos cumprir estes mandamentos, não para sermos salvos, mas por amor. Louvado seja o seu santo nome entre nós, seja louvado cada vez mais. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de seu Filho Jesus, e no poder do seu Espírito Santo. Amém.